História do direito. Quais foram os principais períodos históricos do direito até chegarmos ao que temos hoje? Eu sou Cíntia Brunelli e no vídeo de hoje eu vou falar de forma resumida sobre a história do direito e a evolução do pensamento jurídico, e você vai descobrir como era o direito nos povos primitivos, na Grécia Antiga, em Roma Antiga, na Idade Média, na Idade Moderna e, por fim, vamos chegar à Idade Contemporânea. E se você é um apaixonado por direito, não esquece de se inscrever nesse canal para não perder os próximos conteúdos. Eu vou começar falando do direito nas sociedades primitivas da história. O direito nas sociedades primitivas não se identificava com as leis como nós concebemos hoje. Quando ainda não existia a escrita, as práticas de controle eram transmitidas oralmente e apresentavam-se como revelações divinas. Os sacerdotes anunciavam ter recebido as leis dos deuses. Isso transformou esses homens nos primeiros intérpretes e executores das leis. E as sanções ou as punições eram vinganças dos deuses. Então, o direito dificilmente era questionado. O medo da vingança dos deuses fazia com que o direito fosse respeitado religiosamente. Logo, dificilmente o homem primitivo questionava a validade e a aplicabilidade das regras. Os preceitos verbais dos chefes das tribos, que seriam as ordens e as decisões dos chefes das tribos, também eram respeitadas devido à autoridade que essas pessoas tinham. Havia a imposição rígida e automática aos costumes da tribo. O direito apenas visava prevenir ou castigar os desvios das regras, e essas regras decorriam de tradições e práticas costumeiras. Nas sociedades primitivas, o direito tratava de conflitos de ordem penal e também problemas civis, especialmente sobre o matrimônio. Com a invenção da escrita, os povos perceberam que os textos compilados ou escritos eram meios mais eficazes de guardar o direito do que a memória de um certo número de pessoas. Assim, os costumes tradicionais foram transcritos, o que trouxe os primeiros códigos da antiguidade. Por exemplo, o Código de Hammurabi. Hammurabi foi um rei da Babilônia, onde atualmente seria o Irã. E o Código de Hammurabi era um conjunto de leis que descreviam casos que serviam como modelos a serem aplicados em questões semelhantes. O código utilizava o princípio de talhão ou lei de talhão, que é sinônimo de retaliação. Por esse princípio, a pena seria proporcional à ofensa cometida pelo criminoso. Esse princípio é resumido no ditado popular: olho por olho, dente por dente. A escala das penas é descrita segundo os delitos e os crimes cometidos. Por exemplo, se um homem livre fura o olho de outro homem livre, terá o seu olho furado. Eu falo muito mais sobre isso no Primeiros Passos no Direito, que é o curso em que eu ensino a base do direito. Para saber mais sobre o curso Primeiros Passos no Direito, o link está na descrição do vídeo. Agora vamos em frente para o período da Grécia Antiga. O sistema jurídico da Grécia Antiga é uma das principais fontes históricas dos direitos da Europa Ocidental. Os gregos não foram, no entanto, excelentes juristas. O legado da Grécia Antiga está muito mais na filosofia do que no direito. Contudo, a filosofia serve para trazer reflexões sobre aspectos do direito, como a política, a ética e a liberdade. Os gregos foram os grandes pensadores políticos e filosóficos da antiguidade, e podemos aqui destacar Sócrates, Platão e Aristóteles, que nasceram cerca de 400 anos antes de Cristo.
Sócrates foi professor de Platão e Platão foi professor de Aristóteles. E Aristóteles, por sua vez, foi professor de ninguém menos do que Alexandre o Grande. Na Grécia Antiga, não houve leis aplicáveis a todos os gregos, apenas costumes comuns. Então, em geral, cada cidade-estado tinha o seu próprio direito, e as cidades-estado mais destacadas eram Atenas e Esparta. Em algumas cidades se estabeleceu um regime democrático, sendo que o mais conhecido é o de Atenas. A lei era vista como uma construção humana, que não tinha nada de divina. Lá o direito era laico, ou seja, sem aspectos religiosos. E essa é uma grande influência que se vê nos dias de hoje, no direito contemporâneo. O direito, lá na Grécia Antiga, era criado pelos homens e podia ser mudado pelos homens. Na Grécia Antiga não existia escolas de juristas, como em Roma, mas sim escolas de retórica, dialética e filosofia. Competências que eram úteis nas práticas forenses, pois na Grécia Antiga os julgadores não eram juízes da forma como são hoje, e sim eram pessoas comuns do povo. Logo, o discurso persuasivo não era técnico jurídico como é hoje em dia, e sim retórico. Havia o convencimento pela oratória. Seguindo em frente no vídeo de hoje, é hora de ir para o direito em Roma Antiga. Tivemos basicamente 3 períodos de destaque em Roma Antiga. O direito no período antigo ou arcaico, o direito no período clássico e o direito no período do Baixo Império. No período antigo ou arcaico, percebia-se o direito de uma sociedade rural e com muitas regras religiosas. Em geral, era um direito extremamente primitivo e ligado aos costumes. O Estado só resolvia conflitos maiores, como guerras e punições de crimes graves, e com penas cruéis para quem desobedecesse às normas. Era um direito muito formalista e rígido, baseado na tradição e também altamente ritualístico. Rituais eram vistos como condições formais de validade. Depois veio o período clássico, que foi o período do auge de Roma e que trouxe muitos dos entendimentos jurídicos que temos até hoje. Era um direito mais evoluído e com bases laicas, ou seja, não religiosas. Ele era originado por juristas, que o criavam de forma coerente e racional. Os valores do direito romano eram a proteção da vontade do indivíduo. O direito romano tinha um enfoque altamente individualista, a autonomia da família, e o poder ficava nas mãos do pai, dentro daquilo que era chamado pátrio poder, e a valorização da palavra dada. Ou, como a gente diz hoje em dia, o negócio no fio do bigode. É dessa época que surge a distinção entre direito público e direito privado. Eu tenho um vídeo aqui no canal sobre direito público e privado. Te convido a assistir quando esse vídeo aqui acabar. Por fim, no período do Baixo Império, houve o período de decadência de Roma, tanto política quanto juridicamente. Então, o imperador Justiniano fez a compilação de tudo que de melhor se produziu juridicamente na época clássica e formulou um conjunto de códigos chamado de Corpus Iuris Civilis. Essa reunião de leis é a origem dos códigos modernos. Nós temos até hoje, no nosso direito, muitas expressões em latim e a sua origem vem da Roma Antiga. Então dá para ter uma ideia da força que esse período histórico teve no nosso ordenamento jurídico. O próximo período histórico é o direito na Idade Média. Na Idade Média não havia a ideia de Estado ou mesmo de cidades, mas sim de comunidades chamadas de feudos. Em um feudo existia o senhor feudal, que era o nobre, o dono da propriedade.
E também existiam os vassalos, que eram os servos. Havia laços de dependência entre o senhor feudal e os seus vassalos. O senhor feudal dava segurança e concedia a posse de uma porção de terra para ser plantada. E, em troca, o vassalo demonstrava lealdade, submissão e produzia alimentos que também alimentavam o senhor feudal. Afinal, o senhor feudal dava a posse, mas não a propriedade. A propriedade era do senhor feudal. E a sociedade era basicamente agrária. No avançar da Idade Média, o direito laico, como era em Roma Antiga, foi enfraquecendo e o direito passou a ser fortemente influenciado pela Igreja Católica. O senhor feudal tinha controle só sobre o seu feudo. E a Igreja Católica tinha controle de tudo, acima dos feudos. É nesse cenário que o cristianismo ganha importância na Idade Média, influenciando fortemente o pensamento daquele período. Sob a influência da Igreja, as especulações se concentravam em questões teológicas, religiosas, que tentavam conciliar a fé e a razão. Os integrantes da igreja tinham o poder de dizer o direito nos casos concretos e os tribunais faziam sentenças como se fossem a expressão da vontade divina. Surgiu na Idade Média o famoso Tribunal da Santa Inquisição, que era um tribunal especial para julgar e condenar os hereges. A Inquisição foi criada para combater as heresias, que seriam contestações aos dogmas da Igreja Católica. O termo heresia engloba toda e qualquer atividade ou manifestação que fosse contrária ao que havia sido definido pela Igreja em matéria de fé. Os hereges eram considerados bruxos e feiticeiros. O que se buscava na Inquisição era basicamente a confissão do herege, e aí eram utilizadas torturas para obter essa confissão. E as penas também eram muito cruéis, como, por exemplo, ser queimado em uma fogueira. O modelo da pena era o do suplício, o que significa que o corpo do condenado era usado como forma de punição. Não era fácil viver na Idade Média. Naquela época, toda crueldade era vista como algo muito normal, pois eles não tinham a visão de mundo que nós temos hoje. Seguindo em frente, vou falar agora sobre o direito na Idade Moderna e o Iluminismo. Na Idade Moderna, houve a transição do feudalismo para o mercantilismo, que depois, na Idade Contemporânea, virou o capitalismo. O mercantilismo foi marcado pelo desenvolvimento do comércio e a circulação da moeda. Lembra que na Idade Média havia uma concentração dentro da estrutura do feudo e a sociedade era basicamente agrícola? Pois na Idade Moderna houve a formação de uma classe chamada de burguesia, que era a classe formada por comerciantes, artesãos e profissionais liberais. O poder dos feudos foi dando lugar para a unificação dos estados em torno da figura dos monarcas. Houve a formação de estados nacionais com a centralização do poder em torno dos reis, em monarquias absolutistas, em que o monarca tinha poder absoluto. Os pensadores dessa época se autodenominavam iluministas, e eles diziam que eles viviam o século das luzes e que a Idade Média tinha sido a Idade das Trevas. No direito, o iluminismo tinha o objetivo de tornar o saber jurídico sem obscuridades, e isso só seria possível através do uso da razão. O iluminismo estava bastante atrelado à escola do direito natural, ou justnaturalismo. O direito natural surgiu com os filósofos lá da Grécia Antiga, e ele era ligado à ideia da natureza humana, ou aquilo que seria da essência do homem, seja ele de que cultura for. Os iluministas acreditavam que através da razão seria possível refletir quais normas são parte do direito natural, para que fossem encaradas como universais e imutáveis, e para evitar a obscuridade e as injustiças de certos costumes.
buscou-se a construção de um sistema jurídico que fosse claro e confiável, através de códigos, com leis escritas. Por fim, chegamos à Idade Contemporânea. A Idade Contemporânea começou em 1789 com a Revolução Francesa e vem até os dias atuais, o que marca o início da Idade Contemporânea para o direito é a aprovação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que enumerava os direitos inerentes a todo homem, independentemente do seu país, religião, gênero e classe social, como os direitos à liberdade, à propriedade, à expressão de pensamentos, a não ser preso sem justificativa legal, e por aí vai. Após a Revolução Francesa, foi possível ter o direito de ter direitos, e os cidadãos passaram a ter a sua existência reconhecida pelo Estado e a possuir direitos e deveres. Não há como falar de idade contemporânea sem citar também os seus conflitos existentes, especialmente as duas guerras mundiais, que foram originadas pela busca das potências europeias por territórios, por motivações ideológicas e também para estar no topo da economia do globo. A Segunda Guerra trouxe muitos questionamentos de ordem ética, como os crimes de guerra praticados pelos soldados nazistas nos campos de concentração, e também o ataque americano com bombas atômicas sobre as cidades de Hiroshima e Nagasaki, no Japão. No final do conflito, a ONU foi criada para buscar a manutenção da paz entre as nações, influenciada pelas atrocidades cometidas na Segunda Guerra Mundial, que havia recém terminado em 1948. A ONU promulgou a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que teve inspiração na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, aquela declaração francesa de 1789. Esse documento, criado pela ONU em 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ele não tem eficácia jurídica obrigatória, mas, mesmo assim, ele se tornou uma importante referência de ética para o mundo e inspirou que vários países inserissem em sua Constituição o princípio da dignidade da pessoa humana. Foi se percebendo a importância de garantir as necessidades vitais de cada indivíduo, pois não basta assegurar direitos para a humanidade como um todo, é necessário também olhar um por um. Eu trouxe até aqui um breve resumo de história do direito e existem muitos outros detalhes interessantíssimos sobre esses períodos históricos que ajudam demais a entender o direito como temos hoje. Você já conseguiu perceber como é importante entender os aspectos mais básicos sobre o direito antes de querer se aprofundar? Sem esse tipo de atitude, você não vai ter condições de entender o direito com toda a sua amplitude, porque o fato é que tudo começa na base. E no curso Primeiros Passos no Direito, eu te ensino o que há de mais essencial no direito. O link está na descrição desse vídeo. O valor está com preço promocional e pode ser parcelado em até 12 vezes. Se para você é importante entender de verdade o direito, porque você já sentiu que não dá mais para ficar sem ter a menor noção jurídica e você quer ter esse conhecimento de uma forma fácil de assimilar, então não perca mais tempo e assista logo ao curso Primeiros Passos no Direito. Ele é a opção ideal para quem já está exausto por achar o direito difícil de entender. É para você que sente que tudo parece muito confuso, muito complicado, porque você já percebeu que os textos e os vídeos de direito que existem no mercado costumam ter um vocabulário que é de difícil compreensão para quem está começando. Você que sente que os livros e as aulas são complicados de assimilar e talvez até já tenha notado que os próprios professores das faculdades às vezes não sabem explicar tão bem. Eu sei como é isso. E é por isso que eu te convido a assistir ao curso Primeiros Passos no Direito. Clique no link abaixo desse vídeo e você vai se surpreender por perceber
perceber que o direito pode estar ao alcance da sua compreensão. É extremamente acessível você ampliar o seu horizonte jurídico. E se você por qualquer motivo não quiser mais o curso, existe um prazo de garantia de 7 dias para pedir devolução. Você faz o pedido de forma automática dentro da própria plataforma e o valor vai ser devolvido sem nenhum questionamento. Eu me dediquei em entregar o melhor curso e então eu fico muito tranquila porque eu acredito que você vai gostar do resultado. Ao invés de continuar se sentindo confuso, você vai começar a compreender claramente os fundamentos do direito. Se você chegou até aqui, as chances são de que você está pensando em dar esse passo e agarrar a chance de mergulhar no universo jurídico. O que você precisa fazer agora é muito simples. É clicar no link que vai estar disponível para você na descrição desse vídeo e se inscrever. Você também pode acessar o meu site cintiabrunelli.com.br. São mais de 10 horas de aula e eu te digo, você vai amar. E se você estiver com dúvidas se deve ou não entrar no curso, saiba que também não tem problema nenhum. O Primeiros Passos no Direito é um material aprofundado para aqueles que estão prontos para dar um passo além. E eu prefiro que você tenha certeza de que você quer mesmo entender o direito, porque eu gosto de ter alunos comprometidos com a sua evolução. A compreensão do universo jurídico está te esperando e você é capaz, está ao seu alcance. Desejo bons estudos para você realizar todos os seus sonhos. Até!